Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro, estamos novamente aqui juntos para fazer o nosso trabalho, pedindo a Jesus que nos inspire e nos ajude a esclarecer o que Jesus quis nos ensinar com essa lição que está aqui no capítulo 13, itens 7 e 9, que será o objeto do nosso estudo de hoje. Então, vamos juntos tentar comentar esse pedacinho de texto para entendermos um pouco dessa grande lição que está no capítulo 12, que chama-se Amai os vossos inimigos. E amai os vossos inimigos é uma das grandes tarefas para nossa redenção aqui nessa existência de agora. Então vamos fazer uma oração pedindo a Jesus que nos socorra na noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Então, meus amigos, vocês viram em nossa oração aquela que Jesus nos ensinou e que está lá escrita em Mateus, um dos grandes evangelistas, um dos 4 evangelistas, exatamente o sentido do estudo desse capítulo. Perdoai aos nossos inimigos, né? Assim como nós perdoamos. Tem uma medida do perdão aí para aqueles que nos fazem mal. E a resposta de Jesus nessa lição está aqui, distribuída em grandes itens que foram comentados pelo nosso irmão Allan Kardec. E são 3 itens que dizem o seguinte: retribuir o mal com o bem. Qual é o significado disso? Os inimigos desencarnados. E aí vem um alerta para que a gente não imagine que só temos inimigos nessa existência. Como somos reencarnacionistas e vivemos muitas vidas reencarnacionistas no modelo espírita, nós sabemos que em cada existência nossa, nós fizemos o bem, mas fizemos muito mal. Se formos contar as reencarnações nossas de Jesus para cá, nós temos muitas dívidas a serem pagas. Portanto, nós temos também muitos inimigos. E somos também inimigos de muitos, que é aí onde está a questão. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Olha, que outra face é essa? Nós vamos comentar sobre isso. E os Espíritos vêm nos socorrer para ensinar esse pequeno trecho que está lá no capítulo 5º do Evangelho de Mateus, que engloba uma série de circunstâncias que nós precisamos devagarinho estudar qual é o conteúdo desse capítulo 5º, né, que vai falar sobre vingança, sobre uma série de questões. Então, nós vamos ter como instruções a vingança, o ódio e o duelo. Quando a gente fala da vingança, que é o nosso texto pequeno que nós vamos estudar hoje, nós vamos acompanhar o pensamento do nosso irmão Júlio Olivier, que vem trazer esse textinho que está aí no item 9, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o capítulo 12. Temos o grande texto, o ódio, que Fênelon vem nos socorrer, e o duelo, com alguns espíritos amigos que vêm compor alguns outros textos menores, mas onde temos também a figura de Santo Agostinho comentando 2 textos. Então, vocês vejam
como a espiritualidade trabalha esclarecendo o significado e o sentido das palavras de Jesus. Porque se formos traduzir ao pé da letra, nós não teremos as grandes lições que estão contidos em conceitos exarados na palavra de Jesus e que nós até hoje ainda não conseguimos alcançar por causa da nossa insuficiência moral, por causa da nossa insuficiência intelectual. Como nós não conseguimos alcançar o sentido verdadeiro, esses inúmeros irmãos vêm nos ajudar. Então, vamos ver o texto do Evangelho que nós vamos trabalhar hoje, que diz o seguinte, está no item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. O que nós queremos aprender hoje não é sobre bater em nossa face, porque isso a gente já conhece, não é? A gente sabe bater na face dos outros, mas quando a gente recebe uma retribuição, ou então a nossa face é batida por irmãos que estão inconformados com determinadas questões a nosso respeito, nós vamos aprender como reagir a isso. Ou a gente, revida, ou então nós vamos dar a outra face, que é a face do amor. Nesse textinho aqui, nós vamos aprender sobre a condenação da vingança. E lá em Mateus, no capítulo 5º, os itens 38 a 42, que foi de onde foi retirado, o trecho para fazer comentar este capítulo aqui, que são duas orientações do mesmo Evangelho de Mateus, diz o seguinte: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, que vos queiram fazer, e que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Olha que medida. Se quer tomar a túnica, dê o manto. É porque lá na época de Jesus, os judeus tinham duas vestimentas. A vestimenta do jovem até os 33 anos, e quando ele fazia 33 anos, os 30 anos, e quando ele fazia 30 anos, ele recebia aquela túnica. Tinha túnica e tinha um manto. Então, Jesus pede, que se dê. Se pede um manto, quer tomar a túnica, dê o manto também. Então, a túnica, a primeira capa, o manto, a segunda, dê tudo. E se quiser caminhar, obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe 2000. Olha que coisa fantástica está dizendo aqui. Então, essa condenação da vingança está aqui no texto do Júlio Olivier, sendo tratado, A vingança é um hábito selvagem. Isso nós vamos aprender hoje. Todas as vezes que a gente queira se vingar de alguém, não precisa ser por ação, pode ser por omissão também, e pode ser por um secreto desejo. Esse secreto desejo que habita o coração dos hipócritas. Então, irmãos nossos que comentam outros textos que estão nesse capítulo, já nos mostram essa questão da hipocrisia, que hoje no mundo atual é o que normalmente se usa, não é? Você finge que ama, mas na verdade você fica muito feliz quando o outro é ferido, quando o outro é frustrado em seus desejos, porque aí representa aquilo que se chama agora eu estou vingado. E em estando vingado, é como se aquela multidão de energia deletéria que habita o seu interior, habita o seu coração,
ela fosse aplacada com a vingança. E a gente vê muito isso no dia a dia. O que importa para nós nas lições do Evangelho é como eu estou vigiando os meus pensamentos, se eu estou me comportando com hipocrisia ou não, ou se eu realmente digo, falo, né, ação para o outro que eu estou feliz porque ele está vivendo aquela dificuldade e aí vou justificar por algo que ocorreu no passado, que às vezes o outro nem lembra mais, que a importância foi para você, não foi para o outro. Então, Allan Kardec nos pede aqui no comentário do texto dele que a gente deve lançar sempre, né, o olhar para frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, ele nos diz, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra, tá? Porque, na verdade, a vingança é uma paixão, é uma paixão, é uma cólera, é um ódio. Essa paixão de querer ver o outro destruído, essa cólera que invade todo o nosso ser, que termina nesse ódio inclemente contra o outro, é uma energia deletéria. Ela vai nos destruindo por dentro e nós não entendemos porque adoecemos. Aí vamos desenvolver doenças psicossomáticas, que são doenças que nascem no campo do pensamento e que terminam por explodir no corpo físico, porque os órgãos do corpo físico, eles devem trabalhar em harmonia, e essa harmonia advém do equilíbrio de nossas emoções. Se nós temos as nossas emoções desequilibradas, ou nos permitimos que essas emoções se desequilibrem em determinado momento e não tomamos a coragem de averiguar que é necessário repelir nesse impulso de vingança, esse impulso de irritação, esse impulso de ódio, e então inverter o processo, não é reverter, porque reverter é voltar ao ponto de partida. E se o ponto de partida foi do momento em que eu fui ferido ou ferida e eu deflagrei o ódio, eu não posso reverter. Então, o que eu vou fazer é inverter. Eu vou começar a avaliar, eu vou começar a analisar o que foi que produziu em mim tamanha irritação, tamanha raiva, tamanha mágoa, tamanho ressentimento. E por que eu não estou conseguindo me curar? Se eu não estou conseguindo me curar, há questões mais profundas dentro de mim. E essas questões, como nos ensina a nossa irmã Joana de Ângeles, elas estão ligadas ao tamanho da agressividade que habita em mim. É o tamanho da agressividade que habita em mim. Nós não podemos nos esquecer nunca que o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo, ele está aqui entre nós por uma determinação do próprio Jesus. E nós sabemos que o Espiritismo não é para curar doenças físicas. O Espiritismo é para a reparação da dignidade moral. É para isso que o Espiritismo veio. Quando nós ficamos muito apegados a essas questões de cura, nós estamos esquecidos que nós precisamos nos melhorar moralmente. E para melhorar moralmente, nós precisamos manter uma vigilância da Gestapo. Lembram da Gestapo quando estava na Guerra Fria? Então, pessoal muito treinado, né, para descobrir tudo. Então, nós precisamos ter esse treinamento de autoanálise para descobrir onde é que eu estou errando, onde é que eu estou claudicando, onde é que eu estou rasgando o Evangelho de Jesus.
E como é que eu estou fazendo isso? E contra quem eu estou deflagrando esses sentimentos? Identificado isso, nós vamos identificar as razões. Por que eu penso isso de fulano? Por que eu quero ter essa raiva terrível? Porque o que ele disse me provocou uma ira? Porque eu estou irritado com fulana ou irritada? Então, essas são as causas, porque normalmente nós nos apegamos às consequências, que aí já é o ódio, já é a vingança, já é a cólera, já é a irritação. Mas não é disso. Aí é você identificar, né, como você se encontra emocionalmente. Depois vamos procurar a gênese que causou isso. O que causou esse meu comportamento? Para então a gente ir na base, na origem, e procurar ir drenando essa energia deletéria que nós construímos. Nos seres humanos, encarnados, fisiologicamente falando, é um amontoado de células que trabalha em harmonia. É uma fisiologia que nenhum homem conseguiu imitar, quanto mais criar. Mas os habitadores dos corpos somáticos, dos corpos físicos, esses que habitam os nossos corpos, que somos nós, espíritos imortais. Porque veja, se o meu corpo entrar em morte, em processo de morte, o espírito vai se afastar. Quem é que vai dar vida ao corpo? Ninguém mais. As células vão entrar num processo de decomposição. E aí o corpo físico não vai mais existir, a não ser um amontoado de ossos, né? E a lembrança por fotografia de como era aquela pessoa. Mas o morador do corpo, ele é indestrutível. Ele fará a sua caminhada para as terras, onde ele construiu a sua casa. E a casa nossa, para depois da morte física, ela começa a ser construída na existência. Na existência. Aí a pergunta: quantas existências nós já tivemos? Quantas casinhas já começamos a construir no sentido do envolvimento social do mundo espiritual? E quantas vezes nós desmanchamos essas casinhas, jogamos fora esses amigos, quando reencarnamos em existências que não conseguimos cumprir o que nos foi determinado, o que nós aceitamos como dever para cumprir. E aí, qualquer coisinha que ocorra em nossa existência, nós estamos querendo revidar. E esse revide, ele pode ter várias conotações. Então, aprendemos aqui que esse hábito selvagem de se vingar, ele precisa ser extirpado da nossa conduta enquanto nós aqui estamos mourejando nessa existência. Nós precisamos fazer as pazes conosco mesmos. Nós precisamos fazer as pazes com aqueles que nós não amamos, com aqueles que nós não acolhemos em nosso núcleo familiar, em nosso núcleo de trabalho, em nosso núcleo social. Vocês poderão dizer, mas isso é muito trabalhoso, porque eu posso querer fazer as pazes e o outro não querer. Mas essa é uma outra questão, porque você não responde pelo outro, você responde por você. Então, a vingança sempre será do covarde. Sempre. E isso é muito interessante, da forma como Joana nos fala, como é que essa vingança do covarde, ela surge em nós. Então, nós já sabemos hoje e aprendemos que todas as vezes que nós queremos revidar, nós somos covardes. E que este é um hábito selvagem. E isso faz parte do primarismo, de onde nós vimos enquanto espíritos imortais, habitando corpos no reino animal e tendo essa necessidade de selvageria não para destruir, porque há
uma desmedida. A gente vê uma mãe no reino animal cuidar e acolher seus filhotes. E vê uma mãe no reino hominal entregar as suas filhas, os seus filhos para o tráfico sexual, vendê-los por dinheiro. Então, olha a diferença entre o reino animal e o reino hominal. Onde é que está o erro dessa conduta? Onde está a desarmonia? Em algo que se chama o livre-arbítrio. Então, nós escolhemos, e muitas vezes escolhemos de forma desautorizada, de forma errada, né, os nossos caminhos. Porque se jogamos os nossos filhos, os nossos amigos, para viverem dias tenebrosos em suas vidas, quando nós tínhamos o dever de acolhê-los, de ajudá-los, para que trilhassem um caminho de segurança, olha que assunção de dívidas nós estamos colocando em nosso programa reencarnatório. Ao invés de cumprir com amor e com o dever, nós nos revoltamos por coisas pequenas, por coisas menores, às vezes tão insignificantes. Quando a gente vai analisar, já com uma certa razão, com a consciência mais desenvolvida. Mas Joana de Ângeles vai nos ensinar que nós temos uma grande questão em relação a essa problemática da conscientização em relação à vingança. Porque quando o nosso ego está adoecido, o que é que ocorre? Nós terminamos, o ego é aquela parte nossa, né, do aparelho psíquico que se mostra, da psique, que se mostra, que vê, que percebe o mundo. Tá? E o self é aquela parte interior, que aqui nós não vamos discutir correntes, né, nenhuma, mas vamos dizer, com Joana de Ângeles, representando aquele princípio imortal, princípio inteligente criado por Deus. Então, o princípio inteligente criado por Deus, ele é traído pelo ego, pelo desenvolvimento da percepção social que nós temos, como nós agimos, como nós fazemos as leituras das expressões das pessoas, dos acontecimentos, dos atos, seja em nossa família, seja no trabalho, seja socialmente falando. Todas as vezes que o ego está adoecido, nós devemos ter um cuidado muito grande. O ego está adoecido, nós vamos encontrar aí uma patologia do ego, porque não é para ele adoecer, é para ele discernir, aprender a usar a razão, já que ele é o centro da consciência, aprender a usar a razão e o amor, né, no sentido da benevolência, da compreensão, da misericórdia, para compreender onde estamos, por que estamos, de onde viemos e para onde vamos. Entendendo esse mecanismo, é possível a gente ter uma vida mais harmoniosa e entender o estado de vingança, né, quando ele aflora em nós, quando nós pressentimos nos outros, né, e aí nós podemos, então, ou pudermos, estender a mão para socorrer a nós mesmos e aqueles outros. Então, a Joana nos ensina o seguinte, que a vingança ela vai postergar a nossa marcha evolutiva muito, porque ela vai retardar a nossa marcha para o progresso. Retarda. Nós ficamos presos a esses grilhões. E preso nesses grilhões, esses grilhões representando uma energia, porque nós somos energia. O espírito é energia atômica, o corpo é energia atômica. Então, quando nós e o corpo estamos em desarmonia, nós vamos postergar, como ela diz, a nossa evolução. Ao invés de ter gente que leva a existência inteira tentando se vingar, de um jeito ou do outro. E tem gente saciável,
que quer se vingar várias vezes, de vários modos, porque ele ou ela é insaciável. Então, quer ver o outro na miséria, todo dia, de todos os modos, todas as vezes, se vangloria e ainda diz para terceiros o quanto está feliz com a vida infeliz do outro. Então, Joana nos faz uma pergunta para que nós tenhamos a consciência daquilo que nós estamos falando, que é a questão da vingança. Qual a mais grave enfermidade da alma? Pense aí conosco. Qual é a mais grave enfermidade da alma? De tudo que vocês conhecem de negativo num ser humano, qual seria a mais grave? Ela responde: é o ódio. E ela vai nos dizer que o ódio é um elixir maligno, né? E como é que a gente libera essa vingança? Como liberar essa vingança? A gente libera esse elixir do ódio através de uma patologia do ego. E essa patologia, ela vai se agravar quanto mais os anos se passam, os dias se passam, os meses, os anos, até a existência inteira, porque nós vamos cada vez mais enchendo o copo desse elixir do ódio. O ódio, ele vai envenenar os sentimentos e vai entorpecer a razão. O ego está adoecido, porque o ódio, ele envenena os sentimentos e entorpece a razão. Quando mais tarde a gente começa a ficar doente do corpo e vai procurar os amigos espirituais, vai procurar a medicina dos homens, não encontra a resposta adequada, aí vai em busca dos amigos espirituais, dos benfeitores, para nos curar. E os benfeitores, com toda compaixão, com toda complacência, vão falando, eles falam, mas nós não ouvimos. Por que não ouvimos? Porque a razão está entorpecida, porque o sentimento está envenenado. A gente quer o bem-estar, quer que a dor passe, que a tumoração seja curada, que o equilíbrio se instale, que na minha casa nada surja de anormal. Nós queremos isso, não queremos, mas não fazemos nada para curar o ego. Mas se o ego está adoecido, quem cura o ego? O self, que é o espírito imortal. Quando você se lembrar, enquanto espírito imortal, que existe a possibilidade de uma conexão com Deus, que você precisa se vincular com Deus e com Jesus e com os amigos benfeitores, você vai aprendendo a diluir esse elixir do ódio. E diluindo o elixir do ódio, todas as vezes que fizer o Pai Nosso, vai lembrar do que Jesus nos ensinou. Ama teu próximo como a ti mesmo. Perdoa, a questão do perdão. E nós nos esquecemos, a gente fala, é bonito falar. E quanto mais a gente estuda, mais fica elegante no falar, mais fica sabido no falar. Mas não é o falar que vai nos mudar. O que vai nos mudar é o sentir. É uma questão de onda vibratória. Nós só trabalhamos com ondas longas. Ondas longas não alcançam os céus. É preciso ondas curtas para que a espiritualidade consiga identificar que existe um apelo real daquele irmão que está encarnado na Terra ou desencarnado. Mas como é que eu produzo ondas curtas? A gente produz ondas curtas? Produz. A força do ódio produz ondas curtas. A força do amor produz ondas curtas. Mas encarnado aqui no planeta Terra, quando é que a gente usa a força do amor para produzir ondas curtas? A gente usa quando um filho está gravemente doente. E a gente implora aos benfeitores espirituais, a Jesus, a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a Nossa Senhora,
a gente vai implorar a todas essas pessoas que nós conhecemos que cure o nosso filho. Aí nós estamos operando em ondas curtas. Quando nós odiamos e queremos a vingança, é uma força total nessa energia eletromagnética, que é uma onda curta e alcança todas as regiões que estão conectadas com o ódio. Então, uma onda curta para o mal é um mergulho nas trevas. Uma onda curta para o bem é um mergulho na luz. Todas as vezes que nós pensarmos nisso, vamos recuar de usar a onda curta para o mal. Vamos usar a onda curta para o bem, o esforço do perdão. É um querer, é uma onda curta que a gente produz e atrai os benfeitores espirituais, especialmente aqueles que são responsáveis para conosco, para que a gente permaneça nessa vontade irrefreável de conseguir trabalhar numa energia mais maleável, que produza, mais versátil, que produza o bem-estar para nós. Joana nos diz que há remédios eficazes contra a vingança. Quais são? Ele diz o bem. O bem é maior e mais forte que o mal. Sempre faça o bem. Todas as vezes que você quiser se vingar, estar satisfeito com o mal que o outro está vivendo, está passando, faça um bem. Compre uma cesta básica, faça um enxoval e vá assim diminuindo. Faça mais bem do que mal, é devagar que a gente vai conseguindo. Ela diz que a não violência é o antídoto para a ferocidade. A não violência. Não responda. Não seja impulsiva. Eu faço esse exercício enormemente, porque eu sou espírito insubmissível, vamos dizer assim. E eu tenho que trabalhar comigo mesma para ser pacífica. Por isso eu peço 2 quilos de paciência. A paciência, ela diz que é o remédio contra a irritação. Ela está irritado. Quantos dias, quanto tempo, quantas horas, quantos minutos, quantas vezes no dia você se irrita? Eu fiz uma pesquisa essa semana e perguntei umas 15 pessoas. Você se irritou hoje? Você se irritou hoje? Todas responderam sim. Depois eu perguntei, muito ou pouco, a manhã inteira, o dia todo, teve gente que disse, eu passei, foi a semana toda irritada, ele estava querendo era me vingar. Viu? Como é? Como Joana é esperta. E que esperança é o recurso para o desalento, em vez de você ficar, eu não merecia isso, porque fulano disse isso de mim, porque falou aquilo, eu não merecia, aí vem naquela lamúria. Ora, tem esperança, caminhe para frente, deixa ele lá com os problemas dele. Joana vai nos ensinar que a esperança é a coragem para enfrentar o mal equipado com o bem. A gente tem que ter esta esperança de que nós vamos conseguir não entrar mais nessa faixa de onda curta para o mal, para não estarmos conectados com as trevas, e sim onda curta para o bem. Ela diz que a coragem é não revidar o mal, nem sequer pensar no mal. Pensa aí, não se permitir sentir o mal. Vocês entenderam? Não revidar, nem sequer pensar, não se permitir sentir o mal. Joana vai nos falar sobre o programa espiritualizante de Jesus. Jesus, o programa de vida dele todo foi um programa espiritualizante. E o Espiritismo é um programa de dignificação moral. Então, segue o mesmo programa de Jesus, que nos ensinou: não repilais o mal. Ela diz que aqui vai para os junguianos, né? Que essa selvageria do ânimos do homem, né, do ser masculino, com essa meiguice do ânimos, que é o jeito de ser da mulher mãe,
Jesus integra isso muito bem e ele faz uma síntese, a doçura do feminino com a agressividade masculina, porque são duas naturezas diferentes. Não adianta o feminino querer ser masculino e o masculino querer ser feminino, porque há um processo de experiência que o espírito escolhe, ou na natureza feminina ou na natureza masculina. Se por necessidade de reparação, o espírito de natureza feminina vem na natureza masculina, há um descompasso e nós precisamos compreender. A gente não precisa destruir, malhar, separar, não. A gente precisa aprender a integrar, aprender a compreender essas situações. Então, o vitorioso é o que se vence interiormente. E assim Joana vai encerrar as suas explicações a respeito desse texto maravilhosamente bem. E assim nós desejamos para todos nós uma semana de paz, uma semana de não irritação, uma semana de não desejos de vingança, para que a gente possa continuar nessa luta, nessa labuta do olhar interior, descobrindo quais as questões que ainda estão em nós, para que possamos trabalhá-las com muito método para vencermos a nós mesmos. Então, que a paz de Jesus esteja com todos.